Hare Krishna. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. Hoje a gente está dando continuidade aqui à leitura dessa versão aqui do Sri Ramayana, que é romanceado pelo Krishna Dharma. Como sempre, a gente lembra, para quem tem interesse na obra, o link para adquirir está na descrição aqui do vídeo. Então hoje a gente vai ler o capítulo 3 da terceira e última parte aqui do Ramayana. Aqui na nossa divisão dos vídeos, vídeo 27. E o último capítulo que a gente leu, ele foi intitulado Pânico em Lanka. Então a gente viu quando... Só um momento. Hanuman, ele foi até Lanka, encontrou Sita, se deixou ser capturado por Ravana, e depois, quando ele foi capturado por Ravana, ele conversou com Ravana, falou que o fim dele estava perto, e quando ele estava saindo de Lanka, fugindo ali, então, daquilo que era o aprisionamento dele, ali, que ele tinha sido pego, né, se deixou ser pego, ele atacou Lanka, atacou a cidade de Lanka, lutou com vários Rakshasas, derrotou todos eles, e ele colocou fogo em Lanka. E aí ele foi embora, ele voltou para dar a notícia de que ele tinha achado Sita. Enquanto isso, lá em Lanka, os conselheiros de Ravana ficou assim muito perturbado com a situação. Ele queria exigir uma resposta imediata ali dos seus súditos, né? Daqueles que eram os guerreiros Rakshasas. Ele começou a preparar a cidade, fortificar a cidade para receber então a visita, né, do exército que ele sabia que ia voltar para buscar Sita. E ele ficou muito nervoso, tanto que o título do capítulo 2 foi Pânico em Lanka. O pessoal estava em pânico, assim, porque eles estavam perturbados com toda a situação que foi gerada, com o poder de Hanuman, e eles ficaram imaginando, poxa, como seria um exército que fosse composto assim, de pessoas que tivessem o mesmo poder que Hanuman, por exemplo, que era muito forte. E eles sabiam, de alguma forma, que Rama e Lakshmana, eles eram mais fortes do que Hanuman. Então isso aí deixou eles muito perturbados. E ele ficou conversando com várias pessoas, inclusive com seu irmão, Vibhishana, e Vibhishana, inclusive, decidiu deixar o reino porque ele não concordava com a atitude de Ravana, de manter Sita prisioneira. E ele queria que soltasse Sita e assim impedisse uma catástrofe, que seria a guerra, com a morte de muitas pessoas, com a destruição do reino, etc. Né? E agora, então, a gente viu que Rama seguiu com o exército até chegar na beira do oceano. E a única coisa que separava o exército dos macacos, Ramachandra, de Lanka, que é onde estava Sita, era o oceano. Então a gente agora vai ler o capítulo 3, e o capítulo 3 é intitulado Rama confronta o oceano. Vibhishana decidiu se juntar a Rama. Ele cruzou o oceano e chegou ao acampamento de Rama em menos de 1 hora. O inteligente Rakshasa ficou no ar e pediu para ver o líder dos macacos. Sugriva foi diante dele sem demora. Vendo os 5 enormes Rakshasas no céu, usando armaduras e adornados com joias celestiais, ficou apreensivo. Ele pensou com cuidado: os Rakshasas vieram atacar os macacos? Talvez fosse algum tipo de truque ardiloso, algo que os Rakshasas gostam tanto. Sugriva olhou atentamente para Vibhishana. O Rakshasa parecia uma montanha ou uma grande nuvem, e competia com Indra em esplendor. Todos os 5 Rakshasas seguravam várias armas. Sugriva falou com Hanuman. Certamente esses Rakshasas têm alguma intenção maliciosa no coração. Valendo-nos de pedras e árvores, devemos saltar e derrubá-los rapidamente antes que possam executar seu plano. Enquanto Sugriva falava, Vibhishana se dirigiu a ele do céu. Existe um perverso Rakshasa de nome Ravana, e eu sou seu irmão Vibhishana. Ele arrebatou a consorte de Rama, recorrendo a trapaças e mentiras. Embora eu o tenha aconselhado repetidamente a devolver a princesa, o demônio não me deu ouvidos. Portanto, vim aqui para buscar o abrigo de Rama.
Vibhishana pediu aos macacos que informassem Rama acerca de sua presença. Sugriva ainda desconfiava fortemente daquilo. Ele correu até Rama e disse: um dos inimigos chegou aqui subitamente. Sem dúvida, ele busca uma oportunidade para nos matar quando não estivermos em alerta. Talvez ele seja um espião. Pode haver outros rakshasas invisíveis ao redor. Nenhuma confiança deve ser depositada nesses demônios. Diga-nos, por favor, como devemos proceder. Sugriva disse a Rama o nome de Vibhishana e quem ele era, bem como o que ele havia dito. O rei macaco tinha certeza de que Vibhishana tinha más intenções e fora enviado ali pelo próprio Ravana. Ele sugeriu que o Rakshasa e seus seguidores fossem mortos prontamente. Rama ouviu com atenção. Ele olhou em volta para os outros chefes macacos que estavam sentados com ele. Vocês ouviram a sugestão de Sugriva. O que pensam em relação a isso? Cada um deles deu sua opinião. Todos achavam que Vibhishana deveria ser tratado com a máxima cautela e suspeita, e que deveria ser interrogado e testado antes de depositarem qualquer confiança nele. Então, Rama se virou para Hanuman e pediu sua opinião. O macaco estudara todas as escrituras. Curvando-se diante de Rama, respondeu: embora você seja capaz de determinar por si mesmo as intenções dos Rakshasas, você busca nossa opinião por modéstia e bondade. Expressarei meus sentimentos a esse respeito. Em minha opinião, devemos aceitar Vibhishana como um dos nossos. Não acho que ele tenha nenhum propósito tortuoso. Hanuman disse que não observou nenhum tipo de mentira na fala ou expressão corporal de Vibhishana. Se uma pessoa tem más intenções, isso sempre se revela em seu semblante. Hanuman sentia que Vibhishana havia sabiamente determinado que a causa de Rama era superior à de Ravana. Parecia que o Rakshasa era íntegro e desejava ajudar Rama. Tendo dado sua opinião, que diferia daquela de seus companheiros, Hanuman perguntou a Rama sobre sua opinião. Rama agradeceu a todos por suas sugestões e disse: não posso me recusar a receber alguém que busca por meu abrigo. Quaisquer que sejam suas intenções, eu devo aceitar um suplicante. Isso nunca é condenado aos olhos de pessoas de boa índole. Sugriva alarmou-se perante a declaração de Rama. Ele ainda estava convencido de que Vibhishana era hostil. O rei macaco tentou convencer Rama mais uma vez. O que importa se suas intenções são boas ou más? Sugriva disse. Sendo ele um Rakshasa, sempre voltará à sua própria natureza. Além disso, se ele pode abandonar até mesmo seu próprio irmão, como podemos confiar nele como nosso amigo? Sugriva queria que Vibhishana fosse aprisionado e talvez até morto. O Rakshasa era irmão de Ravana. Sua lealdade a Rama nunca ultrapassaria seu apego mais profundo ao seu próprio povo. Sugriva olhou ansiosamente para Rama, que sorriu e respondeu gentilmente. Suas preocupações são bem fundamentadas, ó nobre Vanara, mas pensei sobre isso cuidadosamente. Mesmo que esse demônio seja malévolo, que mal ele pode fazer? Posso aniquilar toda a horda de Rakshasas com a ponta de um dedo. Não devemos temer e devemos sempre seguir as instruções dos Vedas. Rama explicou que mesmo o inimigo deve ser recebido com hospitalidade de acordo com as regras das Escrituras. Se uma pessoa procura abrigo, deve-se lhe oferecer proteção, mesmo que custe a própria vida. Nenhuma consideração deve ser feita em relação a se suas intenções são boas ou más. Se um suplicante é rejeitado e morre como resultado disso, ele leva todos os méritos piedosos do homem que o rejeitou. Incorre-se em grande pecado por tal negligência. Rama concluiu: se uma pessoa vem a mim e diz, eu sou seu, mesmo que apenas uma vez, eu lhe darei coragem e proteção contra todos os perigos para sempre. Este é o meu voto solene, que faço aqui diante de todos vocês. Mesmo que o próprio Ravana viesse a mim, eu não lhe recusaria abrigo. Traga Vibhishana aqui, pois já lhe garanti proteção. Todos os presentes se comoveram profundamente com o discurso de Rama. Com lágrimas escorrendo em seus olhos, Sugriva disse: não é de se admirar que você fale dessa maneira, ó Rama. Você é o melhor conhecedor do que é certo e sempre se dedica à virtude. Minhas dúvidas se foram. Deixe Vibhishana desfrutar de nossa amizade num nível de igualdade com todos nós. Sugriva entregou a Vibhishana a mensagem de Rama. Sentindo-se seguro, o Rakshasa desceu à terra junto com seus devotados seguidores. Ele foi diante de Rama e deitou-se no chão, com suas mãos enfeitadas tocando os pés de Rama.
Depois de colocar-se de joelhos, dirigiu-se a Rama respeitosamente. Eu me chamo Vibhishana, eu sou o meio-irmão mais novo de Ravana. Insultado por ele, vim para este lugar, abandonando minha família, amigos e casa. Ó Rama, você é o único abrigo de todos os seres. Minha vida agora depende de você. Rama olhou para Vibhishana com afeição. Ele falou suavemente com o Rakshasa, dando-lhe as boas-vindas. Rama então perguntou a ele sobre os pontos fortes e fracos de Ravana. Por favor, diga-me em verdade tudo o que você sabe sobre Ravana e Lanka. Vibhishana contou a Rama sobre a bênção de Ravana. Ele descreveu o poder dos principais guerreiros de Ravana, Kumbhakarna, Indrajit, Prahasta, Mahodara e outros. Todos eles eram capazes de enfrentar os lutadores mais formidáveis, mesmo entre os deuses. Acompanhado por eles, Ravana lutou contra os 4 guardiões do universo e derrotou todos eles. Rama respondeu a Vibhishana: é do meu saber todas essas façanhas de Ravana que você relatou com sinceridade. Agora, escute-me falar. Depois de matar em batalha o Ravana de 10 cabeças junto com todos os seus seguidores, coroarei você o rei de Lanka. Não deve haver nenhuma dúvida quanto a isso. Juro por meus 3 irmãos que não voltarei a Ayodhya sem matar Ravana com seus filhos, parentela e povo. Vibhishana novamente se curvou a Rama e prometeu prestar-lhe toda assistência na batalha que se aproximava. Rama ordenou que Lakshmana fosse imediatamente buscar um pouco d'água do mar. Com aquela água, Rama consagrou imediatamente Vibhishana como governante de Lanka. Testemunhando essa demonstração de graça, todos os macacos pularam alegremente, guinchando e gritando, enquanto Vibhishana mantinha-se sentado de cabeça baixa. Hanuman se aproximou de Vibhishana e perguntou como o exército poderia atravessar o oceano. Depois de pensar um pouco, Vibhishana sugeriu que Rama pedisse pessoalmente ao deus do oceano para revelar alguns meios da travessia. O oceano havia sido escavado por um grande rei da linhagem de Rama, em virtude do que a divindade, sem dúvida, desejaria prestar-lhe algum serviço em troca. Rama ficou satisfeito com o conselho de Vibhishana e espalhou um assento de grama-cuxa à beira-mar. Ele se sentou ali e começou a orar ao Deus pedindo que se revelasse. Enquanto Rama estava sentado na praia, um espião de Ravana sobrevoou o exército Vânara. Ele determinou seu tamanho e poder e voltou rapidamente para Ravana. Caindo diante do rei demônio, o espião informou: como outro mar, uma inundação profunda e incomensurável de macacos e ursos está se movendo em direção a Lanka. Eles estão espalhados por 150 quilômetros em todas as direções. Em sua liderança estão os 2 poderosos príncipes, Rama e Lakshmana. Neste exato momento, estão acampados à beira-mar, buscando por meios para chegarem aqui. Ravana ficou perturbado. Ele ordenou que um demônio chamado Sukha levasse uma mensagem para Sugriva. Diga ao macaco que ele não tem nada a ganhar atacando Lanka, ordenou. Eu nunca lhe fiz mal algum. Que diferença lhe faz se eu raptei Sita? Ravana disse a Sukha que alertasse Sugriva de que não seria possível macacos e ursos derrotarem Rakshasas. Nem mesmo os deuses poderiam dominar Lanka. O que meros mortais poderiam fazer então? Seria mais prudente voltarem pacificamente para suas próprias terras. O poderoso Sukha se transformou num grande pássaro e voou rapidamente através do mar. Ele sobrevoou o exército de macacos e encontrou Sugriva. Do ar, o Rakshasa transmitiu a mensagem de Ravana, mas enquanto falava, os macacos de repente pularam e o arrastaram para baixo. Eles começaram a espancá-lo violentamente. Sukha clamou a Rama por misericórdia. Somente o enviado que expressou sua própria opinião, em vez da mensagem de seu mestre, merece a morte. Ó Rama, eu relatei fielmente a mensagem de Ravana e, portanto, não devo ser morto. Rama ordenou aos macacos que soltassem Sukha. O demônio ergueu-se novamente no ar e, embora muito ferido, pediu a resposta de Sugriva. O rei macaco disse ao demônio: Ravana deve ser informado de que não sou seu amigo nem seu bem-querente. Em verdade, porque ele se indispôs com Rama, é meu inimigo jurado também. Pelo sequestro de Sita, o demônio merece encontrar-se com a morte por minhas mãos, e isso ele receberá no devido tempo. Sugriva enviou uma mensagem de que Ravana não escaparia,
mesmo que procurasse abrigo nas regiões mais recônditas do universo. Ele certamente seria morto junto com todas as suas forças demoníacas. O Rakshasa não era páreo para Rama e seu exército. Ravana, obviamente, carecia de destreza, visto que ele roubara Sita quando Rama estava ausente. Ele agora enfrentaria uma terrível calamidade na forma de Sugriva e seu exército. Depois que Suka partiu, Rama sentou-se com a mente concentrada à beira do mar. Ele meditou no deus do mar, Samudra, e esperou pacientemente que ele aparecesse. 3 dias e 3 noites se passaram enquanto Rama permanecia sentado imóvel na praia, mas a divindade do oceano ainda não aparecera. Rama se enfureceu e falou com Lakshmana. Veja bem a vaidade desse deus. Embora ele tenha me sentado aqui e implorado humildemente uma audiência sua, ele não me atendeu. É lamentável que os ímpios interpretem paciência, gentileza e fala cortês como sendo fraquezas. O mundo respeita apenas aqueles que são arrogantes, duros e dados a aplicar punições severas. Ó Lakshmana, nem fama, nem vitória, nem mesmo popularidade podem ser conquistadas mediante paz e harmonia. Empunharei, portanto, meu arco e me valerei de minhas flechas flamejantes. Hoje mesmo hei de secar o oceano e os macacos poderão caminhar até Lanka. Observe agora enquanto exibo minha destreza. Rama estava furioso com Samudra. Sentindo-se insultado, permaneceu firme na praia. Encordoando vigorosamente seu arco, seus olhos estavam vermelhos e ele brilhava como o fogo da destruição universal. De uma só vez, lançou centenas de flechas velozes em direção ao mar. O oceano começou a rugir e se elevar em enormes ondas. Nuvens de vapor cobriram sua superfície quando as flechas em chamas entraram na água. Contorciam-se nas águas longas serpentes marinhas e grandes baleias escuras. Ondas parecidas com a montanha Mandara eram vistas subindo a superfície uma após a outra. Mesmo muito abaixo do oceano, os Dânavas e as Nagas se perturbaram e gritaram de angústia. Lakshmana correu em direção a Rama e segurou seu arco. Não há necessidade desse protesto, querido irmão, ele exclamou. Homens de seu calibre nunca cedem à raiva. Seu propósito certamente será alcançado sem tal violência. No céu, Rishis invisíveis disseram alto: Ó Rama, acalme-se e aguarde. Mas a raiva de Rama continuou queimando-lhe o coração. Ele colocou em seu arco uma grande flecha dourada e começou a meditar nos mantras que invocam Brahmastra. Esticando seu arco com vigor, olhou furiosamente para o mar revolto. De repente, os céus foram envolvidos por uma intensa escuridão e fortes ventos sopraram. Grandes raios foram vistos e a terra tremia. O oceano retrocedeu uma distância de 15 quilômetros e se elevou a uma altura assustadora. Rama permaneceu imóvel com sua flecha apontada para as águas. Então, de repente, antes que todos vissem, Samudra surgiu. Erguendo-se do oceano, parecia o sol brilhante ao amanhecer. Ele brilhava como uma joia negra e radiante e estava adornado com ornamentos de ouro. Usando túnicas vermelhas e uma guirlanda de flores de mesma cor, ele tinha olhos como grandes pétalas de lótus. Uma coroa de flores celestiais adornava sua cabeça. Em seu peito havia uma joia proeminente com um brilho branco ao redor. Cercado pelas muitas deusas do rio, ele se aproximou de Rama e colocou diante dele uma grande pilha de joias brilhantes, tiradas das profundezas do oceano. Ele falou com uma voz retumbante. Cada elemento tem seu estado natural, ó Rama. Minha natureza é ser insondável e inacessível. Não queria me desviar de minha posição constitucional, nem por paixão, nem por medo. No entanto, direi a você os meios pelos quais o seu exército pode me transpor. O macaco de nome Nala é filho de Vishvakarma, o arquiteto celestial. Ele pode construir uma ponte sobre mim e eu a sustentarei. Samudra garantiu a Rama que ele seria capaz de cruzá-lo sem receios. A divindade garantiria que as criaturas ferozes de suas profundezas não atacassem. Rama ainda estava com sua flecha pronta em seu arco. No entanto, ele agora estava satisfeito com o Deus do mar e disse: Essa flecha infalível deve ser liberada. Diga-me, ó residência de Varuna, para onde devo atirar essa flecha?
Samudra pediu a Rama que disparasse a flecha numa parte de suas águas ao norte. Havia vários demônios pecadores habitando aquela região, e Samudra não gostava que suas águas fossem poluídas por esse toque. Rama concordou e disparou sua flecha de fogo para o norte, secando toda aquela seção do oceano. Então, Samudra desapareceu de vista. Nala estava animado com a tarefa que lhe cabia executar. Ele informou a Rama que havia recebido uma bênção de Vishvakarma, o engenheiro dos deuses, que decretou que as habilidades de Nala seriam iguais à sua. Nala estava confiante de que poderia construir a ponte. Ele ordenou que os macacos buscassem os materiais necessários. Os macacos pularam alegremente, aplicando-se ao trabalho em grande júbilo. Logo, haviam milhares de árvores e enormes montes de pedras empilhados na praia. Nala os jogou no mar, causando grandes estrondos. Usando trepadeiras para medir e traçar linhas retas, Nala construiu gradualmente sua ponte sobre o mar. O oceano permitiu que até grandes rochas flutuassem em suas águas. Unindo troncos de árvores, pedras e juncos, os macacos construíram a ponte em direção a Lanka. No primeiro dia, percorreram mais de 150 quilômetros. Entusiasmando-se ainda mais, construíram 250 quilômetros no segundo dia e mais de 300 no terceiro. Dessa forma, a ponte foi construída em apenas 5 dias e sobrepôs o oceano até a costa de Lanka. Na costa sul de Lanka estava Vibhishana e seus ministros, de armas em punho, prontos para repelir qualquer rakshasa que tentasse atacar a ponte. Os deuses e Gandharvas, junto com os Rishis celestiais, ficaram todos surpresos ao verem a ponte. Tinha mais de 100 quilômetros de largura e 1.300 quilômetros de comprimento. Os macacos e ursos se enxamearam sobre ela, gritando de alegria. Como uma grande inundação, varreram em direção a Lanka. Em sua vanguarda estavam Rama e Lakshmana, montados nas costas de Hanuman e Angada. Eles logo chegaram a Lanka e ordenaram que o exército acampasse na costa. Rama sentou-se com Lakshmana e Sugriva. Disse ao rei macaco que preparasse... Rama sentou-se com Lakshmana e Sugriva. Disse ao rei macaco que preparasse suas tropas para a batalha a qualquer momento. Vendo maus presságios ao seu redor, Rama os descreveu a Lakshmana e Sugriva. O soprar dos ventos carrega muita poeira. A terra está tremendo e as árvores estão caindo. Nuvens escuras estão trovejando e derramando gotas de sangue. Por todos os lados vejo feras gritando ferozmente enquanto encaram o sol. Rama descreveu muitos presságios e disse que prediziam a destruição de ambos os exércitos. Eminentes heróis entre os Vanaras, ursos e rakshasas, em breve estarão mortos, disse Rama gravemente. Sugriva organizou o exército em formação de batalha. Eles se espalharam e cercaram a cidade dos rakshasas do lado oriental ao ocidental. Ao se aproximarem de Lanka, ouviram um clamor ensurdecedor de tambores de guerra vindos de dentro. Os macacos se alegraram ao ouvir aquele som arrepiante e guincharam bem alto, abafando os tambores. Ouvindo os brados terríveis dos macacos, os demônios empunharam suas armas com mais firmeza. Rama olhou para Lanka e sentiu mais forte a dor de saudade de Sita. Ali estava ela, finalmente. O terrível Ravana também jazia na mesma cidade, atormentado e angustiado, atormentando a angustiada princesa. Rama estava ansioso por enfrentar o demônio. Ele falou com Lakshmana. Eis a esplêndida cidade de Lanka, construída muito tempo atrás por Vishvakarma. Parece que o céu está cheio de nuvens brancas. Rama colocou o exército em uma formação de forma humana, com seus braços alcançando a cidade. Os macacos mais poderosos estavam posicionados em vários pontos-chave. O próprio Rama, junto de seu irmão, estava à frente de sua formação. Os macacos pegaram árvores e pedras gigantescas, dizendo uns aos outros: destruiremos essa cidade. E assim termina o capítulo 3, intitulado Rama confronta o oceano. Então a gente viu aqui nesse capítulo como a ponte foi construída sobre o oceano
E aí todo o exército gigantesco reunido por Ramachandra conseguiu atravessar e chegar até Lanka. Então no próximo episódio a gente vai ver o capítulo 4, que é intitulado O Ilusionismo de Ravana. Então a gente se vê lá. Então até a próxima. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.